Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje quem está falando? Rosane Félix. Meu Deus, que prazer receber essa mulher aqui, rapaz. Meu tudo Deus, bem, Rosane? prazer é meu, eu que tô feliz. Aliás, falar com você que pra mim é uma honra, né, Fabiano? Gente, Fabiano é fera, sou fã dele. Muito bom estar aqui. Aliás, obrigada, tá? Obrigada por estar aqui. Aliás, deixa eu explicar aqui, é o seguinte, esse quadro é pra gente conversar com o locutor, porque algumas pessoas, às vezes, eu já li alguns comentários, inclusive, que as pessoas estão entendendo que é uma homenagem ao rádio. Não é ao rádio. São locutores, claro, né, que o rádio é o veículo, né? Mas são locutores que fazem a história do rádio, como Rosane Félix, que está aqui com a gente hoje. Rosane, quanto tempo só de 93 você tem? Ó, de 93 são 13 anos. 13 anos, aqui em 93. 93, e você começou quando? Então, gente, é uma história um pouquinho longa. Eu comecei com aproximadamente... Eu tinha 15 anos, minto. Quando eu era criança, o meu pai... Idade, como a mulher revela, porque tá tranquila. Então, eu tenho 42 anos, gente. Vou fazer 43 esse ano, não tenho nenhum problema com isso. Estamos em 2017. 2017. Então, acontece, quando eu era criança, meu pai comprou pra mim aquele rádio, né, gravador, com fita cassete, aquela coisa toda. E eu tinha o hábito de ficar falando e gravava e ficava me ouvindo. Eu gostava de me ouvir ali no rádio. Eu cantava, eu falava, tal, como se estivesse falando em rádio. Quando eu cheguei aos meus 15 anos de idade, eu tinha um amigo, que é o pastor Otônio de Paula, né, pai. Ele tinha um programa numa rádio chamada Solimões, em Nova Iguaçu, porque eu sou iguaçuana. E ele falou assim pra mim uma vez: menina, você tem uma voz tão bonita falando, grava pra mim umas vinhetinhas. Aí eu gravei pra ele umas vinhetinhas assim, eu lembro até hoje, ó, de amigo para amigo, a sua dúvida respondida, aqui você sempre encontrará uma palavra amiga. Aí gravando esses negocinhos e tal. Passou o tempo, quando eu fiz 18 anos, eu fui convidada a trabalhar na Rádio Continental. Tal, aí fui, a minha carteira foi assinada. 18 anos, qual ano aí, mais ou menos? 90, eu acho que 93, 94, por aí, né? Aí eu comecei a trabalhar na Rádio Continental. Ali eu conheci o Oliveira Júnior, né? Aliás, um abraço, Oliveira Júnior. Hoje é locutor da Rádio Melodia. Muito meu amigo, me ajudou muito. Conheci o Malta Júnior. Aliás, voltando ao Oliveira, vocês fizeram um programa juntos. Juntos, né? Exatamente. Então ali eu comecei o programa junto com o Oliveira. Olha, foi muito engraçado, porque assim que eu cheguei lá na Rádio Continental para trabalhar, era uma menina e tal. E na época era o pastor Everaldo Pereira, que era o coordenador da rádio. E ele falou assim pra mim: olha só, você tem carteira de trabalho? Eu falei: não tenho carteira de trabalho não. Ele falou assim: menina, você precisa de uma carteira de trabalho pra fazer o registro, tudo bonitinho. Aí eu disse: mas eu gostava tanto de rádio, que eu falei pra ele assim. Aí ele falou: olha, você vai ganhar tanto, salário é tanto e tal. Aí eu fiquei toda feliz, né? Primeiro emprego de carteira assinada. Aí eu falei assim pra ele: não, mas olha, eu falei, não se preocupe com esse negócio de salário não, entendeu? Assim, eu gosto de rádio, eu gosto de falar em rádio. Então foi a primeira oportunidade de trabalhar em rádio. E ele foi embora com Oliveira, conheci o meu marido, né, que é o Malta Júnior, que também era locutor lá nessa época. A Márcia Cartier também era dessa época lá e tal. Aí o tempo passou e eu fui, um belo dia, eu fui fui convidada a trabalhar numa rádio comunitária. Peraí, só uma coisa, você sabe, como é que você entrou? Com a sua voz era legal, te chamaram e você entrou? Exatamente, por quê? Porque eu já tinha essa experiência de gravações. Eu gravava um programa, gravava outro e tal. Já fazia as vinhetas, aí resolveu te botar no ar. Fazia a vinheta aí alguém que já tinha me visto, achou interessante, falou: olha, você tem carisma, gostaria que você tenha carisma, você fala bem, é descontraída e tal, me levaram pra lá. E fui, aí fui embora. Aí lá eu conheci o meu marido e também fui, só que assim, a gente só se conheceu, a gente não tinha nada na Rádio Continental. Um belo dia, ele foi coordenar uma rádio, era uma ONG que tinha lá em Barros Filho, né? Aí ele foi coordenar uma rádio, através dessa ONG e tal, e a pessoa responsável pela rádio, que era a pessoa acima dele, falou assim: olha só, Malta, eu tô precisando de uma locutora pra vir pra cá, tal, pra trabalhar. Aí ele disse assim: não, eu já tenho nome de uma pessoa. E não tinha nada? Tinha, era uma amiga dele. A gente só amigos de profissão. Pensei que era você. Não, era uma amiga dele. Aí tudo bem. Aí ele pegou, fez contato com a menina e nisso
a pessoa responsável lá falou uma vez assim: olha, Malta, eu conheci uma outra menina de rádio, ouvi a menina, gostei, eu queria que você também fizesse o teste com ela, que caso era eu. Ai, gente, olha só. Aí ele falou assim: ah, não precisa não. Essa minha outra colega já tá no esquema, é melhor que ela. Olha, me derrubando. Aí tá. Aí a pessoa falou assim: não, mas eu quero fazer o teste com a menina. Aí foi. E acabou quando chegou, depois o tempo passou, né? E eu fui escolhida pra trabalhar lá. Aí lá que a gente começou um namoro, papá, que deu em casamento, né? Então, pra quem não sabe, eu sou esposa do Malta Júnior, que é locutor aqui também na Rádio 93. E foi embora. Trabalhei lá um tempo, depois trabalhei na Rádio Manchete, né? Quando ela se tornou gospel. Sim. Trabalhei na Rádio Manchete também. Na FM? Na FM. Trabalhei lá por um tempo. E finalmente vim pra 93. Aí todo mundo fala assim: olha, você foi pra 93 porque o Malta já trabalhava lá e você é esposa dele. Não. Quando você veio, ele já estava aqui? Ele já estava aqui, já trabalhava aqui. Ele já acho que tem quase 20 anos aqui. Uau. Ou mais de 20 anos. Aí um belo dia, ele estava saindo do ar, aqui às 9 da manhã, e a Viviane, né, que é a nossa produtora, o beijo de Vivi, falou assim: Malta, eu tô precisando de uma locutora, porque a locutora nossa aqui vai ter bebê e eu preciso de alguém para ficar por alguns meses aqui. Aí ele falou assim: ué, é minha mulher. Ela falou assim: para de brincadeira, Malta, tua mulher, tô falando sério, preciso de uma locutora, o negócio é urgente, a menina vai ter bebê. Ele falou: tô falando sério, minha mulher é locutora. Só que nessa época eu tava longe do rádio. Meu irmão tava com uma empresa, tava trabalhando na empresa do meu irmão, e eu tinha ficado um bom tempo fora do rádio. Aí ele falou: menina, eu tô te falando. Ela falou: então tá bom, você vai, então manda a sua esposa vir aqui fazer um teste. Aí ele falou assim pra ela: olha só, mas você vai fazer o seguinte, você não vai falar pra chefe, que já era André, você não vai falar que ela é minha mulher, você não vai falar pra ninguém, justamente pra não ter essa coisa, esposa, porque tem empresa até que não gosta muito de trabalhar marido e mulher. Tá, aí ficou tudo certo, aí combinou lá com o operador, falou assim: ó, ela vem fazer o teste, você não, em princípio não fala nada e tal. Aí um belo dia vim gravar o teste, só que quando eu vim fazer o teste, já tinham 3 meninas feito o teste na minha frente, eu era a quarta. E eu tava com uma viagem programada pra fazer na semana do teste. Olha, Fabiano, fiz o teste e tal. Eu lembro que uma quinta-feira à tarde eu tava pintando cabelo lá no Meyer. Meu telefone tocou. Aí era a Andréia, a nossa diretora aqui da Rádio 93. Aí a Andréia falou assim: olha só, boa tarde. Que ela fala assim, né? Olha só, boa tarde. Você é esposa do Malta? Eu falei: sim, Rosane. Ela falou assim: menina. Não, continua a imitação. Olha só, eu ouvi o seu teste e gostei muito de você. Ai, eu quero que você venha aqui amanhã. Era uma sexta-feira e eu ia viajar na segunda-feira. Ia viajar na segunda para Natal. Seria a minha primeira viagem para Natal. Cheguei, só voltando um pouquinho, os meninos falaram, né, que quando mostrou o teste para ela, o operador, mostrou o primeiro, o segundo, o terceiro, quando chegou no quarto era o meu. Aí quando chegou no quarto ela falou assim: opa, para aí, é essa voz que eu quero. Aí o operador falou assim: ih, André, olha só, essa menina que você gostou, ela é esposa já do locutor aqui, que é o Malta, marido e mulher, minha empresa. Aí diz que ela falou: gostei da menina, manda ela vir. Aí quando ela me ligou tal, eu vim na sexta-feira de manhã e ela disse assim pra mim: Rosane, eu tô falando vim porque a gente tá gravando aqui, né? É verdade. Aliás, nós estamos na sala de reuniões aqui da MK. Isso, da MK, exatamente. Aí, Fabiano, gente, ela falou, aí eu vim pra cá, falei com ela, ela falou assim: olha só, você vai ficar durante 4 meses, né? Durante o período da eu sei. resguardo, né? Da menina. Aí ela vai ficar durante 4 meses e tal, e depois a gente vê como vai ficar, mas em princípio o nosso quadro tá completo. Eu falei: não tem problema não, eu fico, tá bom, eu também trabalho com meu irmão, tá tudo tranquilo. Pronto, aí vim, fiz os 4 meses, estou há 13 anos aqui na 93 FM. A sua história no rádio tem muito a ver com a evolução da música evangélica, sim, né? Porque você acompanhou muito o movimento a partir dos anos 90, né? Você sempre foi evangélica? Desde criança. A minha mãe, quando se batizou na igreja evangélica, estava grávida de mim, né? Então eu fui batizada 2 vezes.
E aí a sua entrada, você trabalhou em rádio secular? Não. Nunca trabalhou Não, só em rádio secular. Só em rádio. Aliás, você ganhou um prêmio, né? Qual foi o ano? Foi em 2012. Gente, foi uma emoção, foi uma coisa impressionante. Ganhei o prêmio da escola de rádio. Da escola de rádio. E, melhor locutora do Rio de Janeiro. Não, verdade. É verdade. Olha, foi uma emoção, porque eu confesso a você que eu não esperava. Eu lembro que naquele dia chovia muito, uma chuva, e eu falei assim, gente, eu não vou não. Eu acho que eu não vou ganhar mesmo, que eu vou fazer lá, eu não vou não. Aí daqui a pouco a hora começou a passar, eu vou, pô, né, eu vou. Aí chegou lá e foi essa surpresa que eu fiquei muito feliz, né? Isso é muito bom quando o nosso trabalho é reconhecido. É verdade. Eu conversei, eu não me lembro agora exato, não sei se foi o Silvio Vasconcelos, a gente estava conversando, que era um dos jurados, eu não me lembro, e ele me falou de você. Aí ele falou, eu trabalhava aqui já, inclusive, eu entrei aqui em 2010, aqui na 93. Ele falou, tem uma menina que é sensacional, eu nunca tinha ouvido, não sei o quê. Eu não tenho certeza se foi o Silvio, mas acho que foi. Aí ele falou, eu ouvia, muito legal, eu não tinha ouvido, como é que eu ia saber se eu nunca ouvi? Ele falou. Aí eu falei, pô, Rosane Ferri, eu também não sabia que era de você que ele estava falando. Aí depois, quando você ganhou, eu falei, pô, era a Rosane, foi um reconhecimento muito legal, muito emocionante. É verdade. O rádio, na verdade, ele tem uma ligação direta, pelo menos comigo, né? Direta com a minha vontade. Eu no começo não quis trabalhar, não pensava em trabalhar em rádio e depois acabei ficando. Acredito que isso também tenha passado. Como você disse, a sua experiência, né, da musiquinha lá com o aparelho de som, mas você não tinha noção de ser. Não. Você chegou a gravar um disco, inclusive, gravei cantando. 2, da época era vinil, né? Criança, menina, assim. Tá. O rádio então veio depois da música. Vem depois. E ele tem esse poder, né, de nos guardar, de grudar de uma tal forma, de arraigar, né? Que a gente fica, e às vezes a gente até tem outras oportunidades no começo, que a gente fala, não quero rádio e tal, porque pensa. Entra na pele da gente, no nosso sangue, assim, né? E fica lá guardadinho. Tanto que as pessoas me perguntam assim, Rosane, mas você sempre chega bem, de mau humor, de bom humor, você não tem mau humor? O que acontece? Eu acho que existe uma coisa tão mágica, tão gostosa ali por trás do microfone, né? Eu não sei explicar a vocês, mas mesmo que a gente chega com problema, com dor, com algum aborrecimento, você sabe disso, né? A gente senta naquela cadeira, gente, é algo impressionante. Parece que tudo muda, você se renova, é meio que um divã que a gente conversa com o ouvinte, a gente leva alegria para eles e eles também trazem alegria pra gente. Então, eu acho que é algo mágico, né? Depois que você entra, pra sair, é complicado. E histórias com certeza tem, né, Rosane? Lembra de alguma história? Engraçada ou não, mas uma história que tenha marcado a sua vida como locutora? Tem? Tem muita coisa acontecendo. Mas uma específica assim. Mas a gente não falou isso antes, eu tô chutando aqui pra ela agora pra ver se ela vai marcar o gol. Tô levantando. Então, eu faço um programa, isso aí eu acho muito interessante, porque eu faço um programa pra criança também aqui na rádio, né? Todo sábado às 11 da manhã, com um galinho chamado Galo Jacó, e eu converso com o galo. É engraçado que eu olho assim e vejo só o galo na minha frente, entendeu? Então eu recebi muitos testemunhos, né, de pessoas dizendo que sofriam de depressão. Eu acho que isso é muito interessante, que sofriam de depressão, tinham problemas nessa área, e depois que começaram a ouvir o programa, elas foram literalmente curadas, ficaram bem. Então, o que me alegra é saber que de alguma forma a gente está contribuindo para o bem-estar de alguém, fazendo alguém voltar a sorrir. Eu acho que isso não tem preço. E o fato de trabalhar com Malta, assim, o seu marido... É maravilhoso. Primeiro que a gente tem um relacionamento... Porque hoje, na verdade, vocês fazem um programa juntos. Hoje juntos. A gente tem um relacionamento muito bom. A gente se dá muito bem mesmo, né? No rádio não é diferente. Claro, antes a gente trabalhava separado, ele vinha de manhã, eu à tarde, e a gente nem tinha contato aqui na empresa, né? Praticamente. E depois, agora tem mais ou menos uns meses, assim, uns 6 meses, a gente está trabalhando juntos, dividindo o microfone. É muito gostoso, é muito legal, muito legal. É uma experiência bacana, né? Muito Eu já trabalhei com outra pessoa também, assim, é um negócio que depende muito, além da química, você tem que ter uma interação bacana, né? Isso independe do fato do meu relacionamento com ele, marido e mulher.
né? Porque eu já trabalhei com outros locutores, né? Outros amigos, e a gente tinha química também, então isso também independe. Mas é muito bom trabalhar em dupla, eu gosto. Mas, Dani, tem alguma música que marca um pouco a sua vida no rádio, não a sua vida, né, fora dele? Tudo aqui em prol do rádio. Tem alguma música assim que você fala, pô, essa música eu me lembro, aconteceu isso? Não que tenha que ter, né? É só uma pergunta se tem ou não. Olha, nesse momento eu não lembro. Não lembro de nenhuma música assim, não lembro. Com certeza tem, e pessoas, mas agora assim, ao vivo. E duas pessoas assim, é o que a gente fala, eu gosto de falar isso aqui, porque exatamente para falar um pouco da história do locutor. Aí a gente lembrar de pessoas que foram importantes pra gente é legal. Por mais que tenha um monte, né? E se você, não quero cometer injustiça, mas duas pessoas assim que foram muito na sua carreira até aqui. Mas só duas? Para não tem que falar muito e você cometer aquela falta de esquecer de alguém, né? Duas é claro, só foram duas. Então, a primeira, eu já até falei dele, né? Do pastor Otônio de Paula Pai, que ele tinha esse programa lá na Rádio Nova Iguaçu, então foi a minha primeira oportunidade de falar no microfone de rádio. Primeira vez que eu entrei no estúdio, falava essas vinhetazinhas, né? Olha, gente, duas é tão pouco, mas... isso é uma situação difícil, né? Então eu vou falar da segunda, que é o meu marido, que ele me incentivou muito a ir pro rádio, né? Quando eu tava assim, já não queria mais, não, eu vou fazer outra coisa, tal. Aí ele falou, não, vamos lá no 93, faz o teste, tal. Você é bom em rádio. Então ele me deu essa força, me incentivou a vir pro rádio. O Malta, que na verdade é um grande, além de excelente locutor, é um grande dublador, né? Ele é muito conhecido no Brasil porque fazem muitas vozes. É verdade. Ele vai participar aqui também do nosso. Legal, ele tem muitas histórias para contar. E o Malta, além disso tudo, ainda luta jiu-jitsu. Rapaz, tá batendo muito. Ganhou até medalha de ouro. Tô cheio de ouro lá em casa. Sensacional, eu vi que ganhou. Mas, Dani, eu gostaria de agradecer muito a sua passagem aqui, o seu carinho. Aliás, eu vou falar uma coisa de coração. Esse quadro que eu tenho feito, olha que quem está falando, são locutores, amigos, alguns nem tanto, assim, em função de não ter trabalhado junto, mas são pessoas que estão me recebendo com tanto carinho que eu estou ficando impressionado. Assim, mas, gente, quem não recebe você com muito carinho, né, Fabiano? Não, mas é sério. Gente, esse cabelo branco dele não é uma coisa assim normal, é porque ele é meio anjo, entendeu? Então, assim, esse cabelinho branquinho e tal, você é maravilhoso. Isso me deixou muito feliz, o contato, pessoas que inclusive eu liguei para um que eu falei assim, ele nem me conhece, eu liguei, ele me tratou tão bem que eu fiquei, impressionado, falei, vamos continuar com isso que vai ser legal, para as pessoas conhecerem um pouco da história dos locutores. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente, obrigada a vocês, principalmente quem está assistindo a gente, né, Fabiano, pelo carinho que tem. Isso para mim também é muito mágico, é muito emocionante, porque as pessoas do outro lado, que não conhecem a gente de perto, né, não convivem com a gente, só pelo rádio, mas é muito bom quando eu chego em lugares, as pessoas me abraçam, né, as senhorinhas me abraçam e falam, olha, eu tenho você como minha filha, né, eu te amo como se fosse minha filha, porque você entra na minha casa todos os dias. Então esse carinho do povo com a gente, esse cuidado, eles trazem presente, eles trazem chocolate, eles trazem uma comidinha, então isso é muito bom. Então não só a gente que leva entretenimento, alegria, mas vocês também dão pra gente, isso é fantástico. Maravilha. Olha quem está falando, Rosane Félix, grande locutora, grande amiga, eu gosto muito, uma pessoa sensacional e, além de tudo, vitoriosa em tudo que fez também, inclusive como melhor locutora em 2012, né? Ganhou melhor locutora do Rio, não foi evangélica não, melhor locutora do Rio. Gente, obrigado pela companhia, até a próxima, olha quem está falando, até lá.